Bom, é o tema do vídeo, certo? O tema do vídeo é justamente sobre a questão da data limite que o Chico Xavier ele deu como um prazo para a humanidade não entrar num conflito mundial, tá? Então vamos entrar na questão. Chico Xavier, ele, na sua clarividência, ele informou e passou a informação de acordo com as energias da época, com as influências do inconsciente coletivo da época, que a partir do momento que o homem pisou na Lua, as hierarquias solares, elas entraram com uma reunião na qual deu-se um prazo limite para a humanidade entrar na sua, como eu posso explicar, na sua extinção, na sua terceira guerra mundial, tá? Então isso envolve um histórico, meio que criou-se uma fantasia em cima dessa questão do Chico muito grande, e uma falta de interpretação e uma necessidade gigantesca de passar informações e informações sobre isso, e criou uma confusão enorme sobre todas as informações. A terceira guerra, ela na realidade era para ter acontecido em 1994 mais ou menos, no auge, na questão da Guerra Fria. Então os governos militares, eles entraram em contato com os comandos estelares e fez com que desse uma calma sobre as questões dos conflitos bélicos entre os países, tá? Então quando uma pessoa ela usa e tem a clarividência, ela se arrisca muito quando você informa algo e passa algo para as pessoas. Por quê? Tudo muda. Então na clarividência você tem um ponto de realidade de acordo com o atual agora da vidência que você está tendo. Então, por exemplo, é como se você viu que um parente seu vai morrer, certo? E de repente não morreu. Isso não quer dizer que sua clarividência seja falsa, tá? É porque aquela situação foi alterada por escolhas, por energias e por aí em diante. Então, o que ocorre dentro da questão humana hoje? O que acontece é que as pessoas estão cansadas de viver nessa sociedade hipócrita, nessa sociedade cansada, e querem de alguma maneira apagar tudo e começar do zero. Mas se formos olhar dentro da questão real, isso é uma forma de suicídio. Se a Terra fosse fazer, vou repetir, se a Terra fosse fazer uma transição planetária, ninguém aqui vai ficar vivo, porque o nosso padrão celular não suportaria a alteração planetária. Então a Terra ela não nos mataria, tá? Então quando o Chico passou essa informação sobre a data limite, que está muito próxima, que está tendo esse alvoroço todo porque está perto isso e aquilo, eu quero esclarecer para as pessoas ficarem mais tranquilas, para as pessoas descansarem a sua cabeça e focar no que é, não que isso seja informação inútil, mas é algo que vale mais a pena do que isso, tá? Quando o Chico passou essas informações no programa Pinga Fogo, se eu não me engano foi na década de 70, 71, 72, que ele transcreveu essas informações, a sociedade humana vivia um conflito bélico, com a Guerra Fria gigantesca. Era ameaças, era tudo que invocava o medo e o terror. E o inconsciente coletivo da Terra estava muito mais pesado para essa questão do que está hoje. Então quando nós adentramos dentro desse parâmetro de transição planetária e data limite, unificação dos povos, vou esclarecer uma questão. A unificação dos povos vai acontecer, tá muito propício de acontecer essa unificação dos povos, porém vai ser através do governo oculto, tá? Vai ser através da implantação da nova ordem mundial. Então de início vai ser bom e depois vai ficar ruim, tá? Vamos ter que viver numa lei mais
no cabresto um pouco mais severo e tal, vai ter a unificação dos povos, não vai ter fronteira. Porém, como tudo na Terra, nenhum país é 100% bom, tem suas mazelas. Então vamos ter que viver assim, ou então vamos ser exilados em locais denominados de baixa sociedade, vamos supor África ou Venezuela ou algum local da Índia. Isso é complicado. Então, quando eu venho trazer algo do tipo, essa informação para vocês, assim, sempre tento trazer o máximo possível de esclarecimento e, acima de tudo, trazer um pouco de leveza dentro desse contexto, tá? Então, Chico Xavier hoje ele é tratado por muitas pessoas, tem muitos médios que dizem incorporar, diz canalizar. Então, a gente tem que entender que assim, Fritz, ele hoje é uma hierarquia, tá? Bezerra de Menezes, ele hoje é uma hierarquia. Então, ele é um tronado. Então, muitos dos espíritos que fazem cirurgias através do nome Fritz, por exemplo, na realidade, ele está só usando o nome, a frequência Fritz, ou usando a frequência Bezerra de Menezes, assim como a frequência Chico Xavier. Porém, temos que entrar num parâmetro de repetição de informação e plágio de informação, tá? Eu acredito que se um espírito do trono de Chico, por exemplo, vier tratar dessas informações, ele traria algo diferente, não traria a mesma coisa, ou trazer aquela informação baseada no medo e na angústia, que é essa data limite, tá? Então, o que devemos fazer? Devemos ter um pensamento mais positivo, atitudes mais benéficas, mais benevolentes, até para que a Terra não seja mais negativada como ela já está. Isso que devemos ter no foco. Parar um pouco de focar no ruim, parar um pouco de focar no pesado, nas tragédias, e focar que a Terra está aqui e temos nosso agora para viver. Não adianta a gente ficar esperando data limite, não adianta a gente ficar esperando transição planetária, esperar um milagre que Jesus desça e salve todo mundo, porque isso não existe. Isso é uma tendência humana de pular e de não arcar com suas consequências. Isso é ruim, isso é triste. Então a humanidade vai continuar alimentando a necessidade de uma transição planetária, a necessidade de um evento, não sei o que, vai querer uma terceira guerra mundial, porque é muito mais benéfico, tá? Não se matar e deixar que o outro mate. Então é mais ou menos isso. As pessoas estão focando demais na necessidade de uma transição planetária, onde tudo vai apagar e todo mundo vai virar anjinho, todo mundo vai virar amiguinho, e acabou de dívida, acabou dívida de boleto, cartão de crédito e PVA, acabou tudo. Então é isso que a humanidade quer, porque de fato a humanidade não tem capacidade de união e a luta e querer uma melhora. Esse que é o problema. A humanidade não se une. Você perceba, as pessoas, elas, como é que se diz? Elas tentam o tempo todo ganhar em cima, até que de forma inconsciente, do próximo. Ganhar. E o próximo fica onde? Então, a humanidade veio hoje, vamos supor, hoje no Brasil, o salário mínimo como tá, as dívidas, as despesas, o mercado, tudo caro. Mas é mais fácil se unir para algo banal, por exemplo. Não falando mal de quem curte, mas, por exemplo, carnaval, que junta milhares de pessoas. E estão aí todo ano todo mundo com dívida, apertado, mas não deixam de se unir para um carnaval, para uma festa como qualquer. Então falta um pouco disso nas pessoas, falta um pouco de senso, de bom senso, tá? Então Chico, ele não tem culpa de ter passado tal informação naquela época, porque naquela época a informação cabível era exatamente aquela que ele passou. Então ele não estava errado no que ele disse. De fato ia acontecer uma terceira guerra, mas acontecem milagres. Então um dos milagres foi justamente o poderio militar ter contato com os comandos estelares, entrar em um acordo, e hoje estamos vivendo como estamos vivendo, tá? O que vai acontecer na Terra são situações geológicas normais, certo?
alteração no polo magnético, que nem um vídeo que eu fiz recentemente explicando sobre isso. Nada disso tem a ver. O que tem a ver é as explosões solares, que a onda de raio gama, raio X, ultravioleta, esses raios todos que entram na Terra, afeta a nossa glândula pineal. Aquelas mesmas questões que eu falo toda hora, que outras pessoas falam também, que é uma situação energética, tá? Porque o nosso corpo, além de cima de tudo, é composto de água. Então essas energias passam de forma eletrolítica dentro do nosso sistema sanguíneo, e é algo que é normal. A Terra, ela passa por mudanças no polo, então não é a primeira vez que vai ter alteração no polo. Não é à toa que a Atlântida está debaixo do gelo, que é a Antártida, tá? Não é à toa que animais sumiram, outros apareceram, uns evoluíram, outros ficaram do mesmo jeito. Então isso é normal, é algo totalmente normal. A Terra é biológica, a Terra é viva, então ela tem o direito de se movimentar. Então as pessoas precisam ter um foco benevolente, as pessoas precisam ter um foco mais puro, mais coeso dentro da nossa sociedade, tá? Quando você deseja de fato o bem do próximo e por aí em diante, já cria uma teia magnética mais positivada. Então, de certa forma, por mais que pareça que hoje está pior, não sei, a sociedade da gente, teve uma alteração no inconsciente e deu uma melhorada. E essa melhorada foi o suficiente para que não haja uma terceira guerra agora. Porém, eu não vou afirmar aqui, não vou falar que não vai ter daqui para frente. De repente, a Coreia do Norte dá uma de louca e aí ameaça os Estados Unidos, a Rússia dá uma de inconsequente e se une com a China e vai meter bomba para lá. Então é algo que depende do egoísmo de quem governa o planeta Terra, tá? Mas em compensação, a nossa sociedade hoje, ela tá muito mais parece ser loucura, mas um pouco mais equilibrada do que já foi em termos de guerra, de conflito. Não vamos focar nessa questão da data limite. Vamos focar no que temos para resolver hoje, no que temos para resolver amanhã, dia 13, depois dia 14 e dia 20, também a mesma coisa, tá? Quando o Chico passou essas informações em 69, ele fez o que pôde, o melhor que pôde, para nos alertar de um possível futuro e de uma possível situação, tá? Então até lá temos vida, temos o dia, temos a noite, e não precisamos ficar focados nisso o tempo todo. Eu estou fazendo esse vídeo muito mais porque alguns clientes pediram, outras pessoas vêm para mim e perguntam sobre a data limite, até porque está próxima, todo mundo falando sobre isso, todo mundo falando sobre aquilo. Então vamos criar um pouco de bom senso e criar um pouco de coerência dentro dessas questões, para que possamos ser pessoas melhores e pessoas mais coerentes dentro da visão espiritualista, da visão pessoal e social, dentro das nossas casas e dentro da nossa sociedade, tá? Isso começa dentro da nossa família, com os nossos filhos, isso começa com os nossos pais, isso começa com os nossos chefes, com nossos patrões e qualquer outra pessoa que vemos na rua. Sermos honestos e pessoas melhores cada dia mais, para que possamos nesse meio criarmos possivelmente, nem que seja não uma sociedade inteira, mas um grupo de pessoas mais coerentes, mais benéficas dentro do contexto social. Então a honestidade, a veracidade é uma arma dos justos. Então vamos ser pessoas mais honestas e mais verdadeiras o máximo possível, para que possamos criar uma teia de comunicação muito mais limpa, e que possivelmente dentro dessa espiritualidade algumas pessoas consigam ter outras informações mais atualizadas dentro desse contexto da visão do Chico Xavier, tá? Então é isso que eu venho dizer para vocês.
E é isso que eu tento passar para vocês da melhor maneira possível. Não uma explicação, uma afirmação, algo sobrenatural, mas algo com coerência e numa visão humana, assim como eu sou e vocês são, tá? Vamos focar no nosso hoje, no nosso agora e fazer o nosso melhor para nós mesmos e para quem está à nossa volta, tá certo? Então fiquem com Deus e mantenham-se firmes.